Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo aos meus queridos ouvintes deste canal de leitura bíblica. Irmãos, vamos continuar na nossa leitura diária, da leitura da Palavra de Deus, desse ano de 2025. Vamos dar continuidade nos capítulos 2, capítulo 3 e no capítulo 4 de Êxodo, nesse dia 18 de janeiro. Vamos fazer uma oração agora para Deus nos orientar, para que o Espírito Santo esteja aqui neste momento de devocional da palavra. Estou em mãos, irmãos, com uma outra Bíblia também, a NVT, Bíblia Sagrada. Eu vou ler com vocês nesse dia 18, os capítulos 2, capítulo 3, 4 de Êxodo, 3 capítulos por dia, a nossa leitura agora. Os capítulos 5, 6 e 7, no dia 19, vamos ler nessa Bíblia aqui. Tá? Por quê? Porque quero ver as versões que falam da palavra de Deus, em que linguagem elas estão, no contexto da escrita, não da mudança da palavra, não, da escrita, tá bom? O significado. Que a João Ferreira de Almeida tem um significado difícil de compreender. E vamos ver como vai sair aqui este capítulo na Bíblia NVT, nova versão transformadora, tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus Pai Eterno, convido o Teu Espírito Santo a vir nesta leitura. Vamos falar, Jesus, um pouco do povo de Israel no Egito. Como eles ficaram lá escravizados por 430 anos. E depois o Senhor julgou a nação que o escravizou. As pragas, com todo a tua força e o teu poder. E no dia de hoje, Deus, não é diferente. Quando nós desobedecemos a tua palavra, quando nós desobedecemos a tua voz, a tua vontade, todas essas coisas nos alcançam. Não porque o Senhor é mau, mas é porque o pecado ele tem consequência. E a consequência dele é amargosa. Sinta-se, Espírito Santo, à vontade aqui nesta leitura, nesta casa, neste lar. Que o Senhor faça-se presente aqui. Amém. Irmãos, vamos começar a leitura, que diz assim: o nascimento de Moisés. E foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. E enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, diz que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome de Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos.
E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair do dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhos, a quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e a beberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, lhe disse: Por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: O homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e a beberou o rebanho. E disse às suas filhas: Onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E tentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Essa palavra aqui é muito tremenda. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa da dura servidão, ou seja, eles cansaram. Eles decidiram tomar uma posição para vencer. E decidiram: não quero mais ser escravo. Mas ele foi diante de Faraó, não. Eles clamaram a Deus. Este clamor chegou até o céu. E Deus ouviu. Deus ouviu o seu gemido. Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua súplica. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua intercessão. E lembrou-se Deus do seu concerto, ou seja, da sua aliança que ele fez com Abraão e com Isaque e com Jacó. E atentou Deus, ou seja, Deus olhou, Deus observou, Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão. Deus olhou para a situação do seu povo e para os filhos de Israel e conheceu-os, Deus. Porque Deus conheceu-os, que esses que clamaram a ele eram seus próprios filhos. Aquela gente que ele disse que de Abraão sairia uma grande nação. Então Deus conheceu-os, que essa nação era dele, era de Abraão, era de Isaac, era de Jacó. Ou seja, era algo peculiar do Senhor. Era uma propriedade particular de Deus, essa gente. E Deus o conheceu. E por ele ter conhecido que eram eles, Deus atentou para o seu clamor. Amém? Então, gente, assim, chegamos aqui no livro de Êxodo, neste dia 18 de janeiro. Você vê que não custa a gente ler a palavra de Deus. O livro de Gênesis tem 50 capítulos. Parece muito, mas não é. Porque quanto mais você lê, você vai ter prazer em meditar na lei do Senhor dia e noite. E já estamos aqui iniciando o livro de Êxodo. O livro de Êxodo ele tem 40 capítulos. É o segundo livro da Bíblia. E o importante é a gente aprender a palavra de Deus, na sua interesse, na sua ordem que a gente tem na mão. Quer ver? Ó, são 66 livros divididos em 2 tomos, ou em 2 tempos. O primeiro e o segundo testamento. O Antigo e o Novo Testamento. O Primeiro Testamento ele é contido por 39 livros. Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel,
1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses aí formam o Antigo Testamento primeiro. O segundo vem com Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse, São João. Viu como não é difícil? Você que é um leitor da Palavra de Deus, assíduo, não conseguir citar esses livros, você tem que começar a aprender e memorizar, para ter a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Deixa eu aqui rapidão, por uma situação aqui. Vou só resolver aqui já. Já. Não foi demorar. Vamos lá. No capítulo 3 agora, nesse dia 18 de janeiro. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés. Antes de irmos para esse capítulo, vamos ver aqui no capítulo 2, no versículo 3 aqui, que diz assim: E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Vamos como fica essa palavra postou-se aqui nessa Bíblia, nova versão transformadora. Vamos ver aqui qual é o linguajar que eles usaram para a publicação desta Bíblia. Capítulo 2, versículo 4. Que diz assim aqui, ó. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Ou seja, aqui nessa versão ela é mais explicativa para a nossa linguagem de hoje. Então essa linguagem aqui é um pouco difícil de você compreender. Mas se você é um leitor assíduo da Palavra de Deus, você vai preferir sempre ler a de João Ferreira de Almeida, nas suas versões de 95, de 2010, de 2019, tá bom? E a corrigida fiel e a atualizada, tá? Essa aqui deve ser revista e corrigida. Vamos ver rapidinho pra gente prosseguir na leitura. Essa aqui é de 2011, ó. Primeira edição da João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, revisada no ano de 1997, né? Então vamos continuar. Aqui no capítulo 3 diz assim: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Aqui, irmão, Deus desce na terra novamente, como desceu para fazer aliança com Abraão, como desceu para ver a cidade de Sodoma e Gomorra. Agora Deus desce para ele ver o que está acontecendo com o seu povo no Egito, enquanto eles ainda estavam escravizados. Voltando aqui para o versículo 7. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Irmão, presta atenção. Você sabia, quer dizer, sabia não, você sabe, você que lê a Bíblia e tem fé, você sabe que Deus ele olha o tempo todo para a terra. Ele olha para todas as pessoas. Sabe por que ele não age para salvar uns e outros que estão na beira da morte? Porque as pessoas acreditam em Deus de lábios, mas não de coração. Porque se elas acreditassem em Deus de coração, eles clamariam a Ele. Ela ia crer que Ele ia salvar, ia fazer uma aliança de vida com o Senhor, e o Senhor ia olhar, ia tentar ouvir o seu clamor, e por causa das suas dores, das suas doenças, Ele ia salvar. Então as pessoas hoje não são salvas por Deus, mas Ele olha, Ele está o tempo todo olhando para a terra. Ele só não salva uns e outros porque as pessoas não clamam a Ele. Preferem pedir oração de um, oração de outro, mas não tem coragem de abrir a boca e clamar ao Senhor. Entendeu agora a diferença? Deus, Ele é Deus de vivos. Por isso que até em toda a Bíblia é o tempo todo dizendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porque quando Jesus chega lá, Ele fala isso, que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Se você abrir a sua boca e clamar ao Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele vai te salvar na situação que você está hoje. Seja numa situação de escravidão, seja numa situação de dor, seja numa situação de morte. Clame Ele agora. Exerça a sua boca, use a sua língua para clamar ao Senhor que hoje Ele vai lhe salvar. Aleluia. Prosseguindo. Vamos ler o 7 de novo, para você entrar na sua mente e entender. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Quem tem ouvido? Deus. Por causa dos seus exatores, por causa daqueles que os afligiam, seja uma pessoa, seja uma dor, seja algo da sua alma, porque conhecia as suas dores, ou seja, Deus conhece o seu corpo, Deus conhece a sua dor, Deus conhece a sua vida, Deus conhece tudo o que você faz. Então vamos ler esse versículo aqui nesta versão. Capítulo 3, versículo 7, que diz assim: então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes, sei bem quanto eles têm sofrido. Não, é disso. Se você está numa empresa onde você é o tempo todo injustiçado, clame a Deus. Ele vai te tirar de lá e colocar aí uma outra melhor. Não saia do seu emprego. Apenas ore ao Senhor para Ele abrir uma porta nova. Amém? Portanto,
desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, aleluia, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Irmão, isto aí se trata de uma promessa. Se hoje você está numa terra estreita, uma terra pequena, Deus vai te dar uma promessa que vai te levar para um lugar largo, que vai te levar para um lugar onde tudo é farto, onde tudo é bom, onde você vai ter muito e não mais pouco. O pouco com Deus, como diz o ditado popular, pouco com Deus é muito, esquece isso. Pouco com Deus não significa nada. Deus ele quer colocar você no muito, como diz essa palavra. Vou descer para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Deus ele quer te dar da situação que você está hoje, desta casinha que você vive apertado aí, muitas das vezes é um por um. Quando você anda, você se bate nas paredes. Deus ele quer te tirar de um tipo de um emprego que você trabalha todos os dias que nem um cavalo para ganhar mais, trabalhando pouco. E você trabalha muito para ganhar pouco. Logo em Isaías 54:2, vamos ler essa promessa. Isaías 54, 2, 3, que diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Irmão, se você tem para fazer, amplia. Se você tem para estender as suas propriedades, para estender as suas ações, para estender a sua vida acadêmica, aplica isso. Jesus está falando aqui para você, não impeça, ou seja, não te impeças de crescer, não te impeça de progredir, não te impeça de sair da situação que você está hoje de humilhação, de derrota, e vá para um lugar largo, vá para um lugar grande, onde Deus disse assim para ti agora, onde mana leite e mel. Vá para lá, vai com fé, porque Deus vai te dar a vitória. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir naquela terra, uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu,
e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Há uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e diz-lhe-eis: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, depois vos deixará ir. Eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Aleluia! Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vaso de prata e vaso de ouro, e vestidos, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Deus, Ele é um Deus que faz brotar onde você não plantou. Ele é um Deus que abre porta onde não tem porta. Ele é um Deus que te dá a terra de onde você não granjeou por ela, ou seja, você não trabalhou por ela, você não pagou por ela, Ele vai te dar. O que ele fala aqui no versículo 20? Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, depois vos deixarei. E mais, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e dará graça aqui ao povo de Israel, ao povo dele. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. O que ele quer dizer com isso? Que quando você vem do mundo para Jesus, quando você se converte ao Jesus, quando você entrega sua vida a Cristo, quando você vem à casa de Deus, nem que seja para fazer uma visita, Deus ele não vai te trazer de mãos vazias. Ele sempre vai colocar na sua mão uma oferta para você levar para Ele. Deus ele não aceita ninguém ir diante dele de mãos vazias. E foi isso que Ele fez. Por quê? Porque Ele é um Deus de graça. Primeiro Ele vai te dar para você trazer para Ele. Ele não vai dizer assim: me dê o que tu tem, porque nós não temos nada. Primeiro Ele vai te dar quando você vir à casa de Deus, para você devolver aquilo que Ele te deu em forma de ofertas e dízimos. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, vaso de prata e vaso de ouro, e vestidos os quais poreis sobre vós, filhos, e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Ou seja, Deus é um Deus de provisão. De maneira nenhuma Ele vai pedir aquilo que você não tem. Ou seja, Ele não mete a mão nas coisas que não é dele. Ele nunca vai pedir aquilo que é seu, para Ele tomar de você e tomar de você e ficar para Ele, para depois dizer que tudo que Deus tinha tomou de você porque você deu em forma de dízimo de oferta para a igreja, e você ficar liso, sem nada, sem nenhum bem. Não, assim, não é assim que funciona. Primeiro Deus ele vai colocar tudo no seu caminho e vai prosperando o seu caminho. Se é emprego, ele vai te dar um emprego, ele vai te dar um salário. Se é carro, ele vai te dar um carro, pode até te dar 2, para que esse você devolver para ele. Entendeu? Ninguém vai aparecer diante de Deus de mãos vazias, porque Ele não vai deixar. Ele é o Deus de provisão, Ele providencia. Se Ele te chama, Ele vai te respaldar. Se hoje Ele te leva para o campo missionário, não se preocupe, porque Ele vai providenciar tudo que você precisar. Capítulo 4. A vara de Moisés torna-se em cobra. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam
que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a sua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haver de fazer. E ele falará por ti o povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Moisés volta para o Egito. Então se foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse: eu irei agora e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e se considerou o prepúcio de seu filho, e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai, ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi. Encontrou-o no monte de Deus e o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviaram, e todos os sinais que lhe mandaram. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Aleluia. Então, irmão, Deus, ele jamais ele vai se manifestar para você e ficar parado. Quando Deus ele te dá uma palavra, ele está te chamando para algo, o que você tem que dizer é: eis-me aqui. Amém? Então finalizamos essa leitura diária no dia de hoje, 18 de janeiro, e vamos prosseguindo em conhecer o Senhor, como está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler nesta versão aqui para a gente aprender esta palavra e nos
colocar esta palavra no nosso coração. Oséias 6, capítulo 3, ou Oséias capítulo 3, versículo 6, deixa eu ver aqui. Diz assim: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Aleluia. Então, Oséias fala: vamos conhecer o Senhor. Aí nesta versão. E nesta outra versão aqui, para a gente também ficar a par das versões, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Prosseguimos conhecer o Senhor. Conheçamos o Senhor. Porque o que Deus faz quando nós procuramos conhecê-lo é prosperar nossa terra. Prosperar. Dar saúde, nos livrar de todas as doenças, da proteção total contra tudo quanto é mal, da salvação e da vida eterna. Prossiga em conhecê-lo. Faça isso. Tire da sua vida deste ano de 2025. Faça algo diferente. Faça algo novo. E vou bater na tecla de que vou começar a pedir de você agora. Eu acredito que você vai fazer. É um pedido assim como se nós estivéssemos aplicando esta leitura na nossa vida hoje, para o dia da libertação. Não vá pular carnaval. Prove para você neste ano de 2025. Eu pulo, se você tiver 40 anos de idade, faça uma análise. Eu pulo o carnaval desde os meus 40 anos de idade. Quando eu estava no ventre de minha mãe ia pro carnaval. E eu ia com ela, que eu estava no ventre dela. Então desde lá eu nunca parei de estar no carnaval. Eu já estou com 40 anos. Se você está nessa situação, faça algo novo neste ano. Faça algo diferente. Decida. Esse ano eu não vou pular carnaval. Esse ano, assim que o irmão entrar na live, eu vou acompanhar. Porque o Senhor vai prosseguir na minha vida e vai me abençoar. As minhas manhãs serão como alva, será uma manhã nova. Novas serão as minhas saídas e novas serão as minhas entradas. E o Senhor virá a mim como chuva, ou seja, prosperidade. A chuva que brota a planta no seu tempo e dá o seu fruto na estação certa. E tudo que você fizer, você prosperará. Quero deixar uma palavra para ajudar você a fazer esse desafio com você mesmo. Você mesmo fazer com você mesmo. Este ano eu não vou para o carnaval. Já pulei muito. Já gastei muito tempo. O que eu vou fazer este ano é... Vamos aqui. Tirar aqui uma palavra para você fazer esse desafio de não ir para o carnaval. Para você prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor quer que nós conheçamos Ele por meio da sua palavra. Faça esse desafio. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, esse homem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Você, a partir de agora, que você quer fazer esse desafio de não ir para o carnaval, comece a se afastar de todo varão que dá conselhos para você ímpios,
conselhos para a maldade. Saia de perto daqueles que pecam, que são pecadores, que pecam contra os seus próprios corpos. Não se aceite mais na roda dos escarnecedores. Não se aceite mais naquele grupo que só fala e blasfema do nome de Jesus. Se você está no grupo de WhatsApp, onde você joga uma mensagem bíblica, e muita gente te julga dizendo que é tu para jogar mensagem bíblica aqui, se você passa o final de semana bebendo, saia deste grupo hoje e faça esse desafio. Se afasta dessa gente. Faça esse desafio, você e Deus. Que eu quero ver, se Deus não lhe prosperar, se Deus não lhe salvar, eu deixo de pregar esse Deus hoje. Você pode, você consegue e você é capaz. O testemunho é seu, mas a glória é do Senhor. Aleluia. Deus, muito obrigado por esta palavra. Façamos e prosseguimos em conhecer. Porque é isso que o Senhor quer. Que o Teu Espírito Santo venha colocar no nosso coração desafios para nós escapar desse mundo, desse sistema mundano, que mais leva pessoas para o inferno do que para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live de leitura, no dia 19 de janeiro.